Hoje um tema tão importante, principalmente nesse mundo de hoje, no mundo moderno, onde a gente fala tanto a respeito de preservar recursos naturais, nós vamos falar sobre perdas e desperdícios aqui no Café Corporativo. Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Esse é o Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje eu estou aqui com o Miguel Rojas Carrasco. Obrigado por ter vindo, Miguel. Imagina, obrigado, prazer todo meu, Aguinaldo. Muito bom, Miguel Rojas Carrasco, que é Rojas, é a pronúncia correta essa? É, Rojas, mas é difícil de falar aqui no Brasil, né? Então o Rojas está muito Então, porque o certo é Rojas, exato, é isso? Muito bom, eu tô bom, hein? Tá bom, o negócio. tá bom, o espanhol tá bom. É, exato, Miguel Rojas Carrasco, que é engenheiro especialista em automação, e ele é responsável pela implantação de projetos de inovação em uma multinacional aqui nível Brasil. Ele tem experiências internacionais, estudou no Brasil, estudou na Argentina, e hoje nós vamos falar a respeito de uso, consumo e eficiência energética. Aliás, a gente vai falar a respeito de perdas e desperdícios. Tem muito assunto e é um assunto rico, não é verdade, Miguel? É, exatamente, Aguinaldo. Essa questão do uso, consumo e eficiência é bem interessante porque as pessoas elas não percebem assim as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, tanto dentro de casa como no próprio carro ou dentro das empresas, que os grandes ganhos, os grandes desperdícios estão nas coisas simples. Uma luz acesa sem necessidade, um ar-condicionado ligado sem necessidade. Então, o uso é propriamente dito aquele equipamento em que você acende a luz, liga um ar-condicionado, né? O consumo é o que aquele equipamento, durante um determinado período, está consumindo e gerando um custo para a empresa ou dentro da tua casa, né? E eficiência está relacionado com o equipamento propriamente dito, a construção dele, como ele foi construído. Ele foi construído de uma maneira adequada para reduzir o que ele vai te proporcionar como uso. Então essas são questões extremamente interessantes e atuais. E é interessante que eu tenho visitado muitas empresas, entre elas indústrias, e tenho aprendido muito a respeito disso, né? Eu tenho aprendido, por exemplo, que às vezes a posição de um equipamento faz com que ele consuma mais ou que ele tenha um consumo mais eficiente. Faz sentido? Faz todo sentido, porque se você tiver, por exemplo, com equipamento de refrigeração embaixo de um sol de 40 graus, ele vai ter que trabalhar muito mais para poder atingir aquele set point ou aquela necessidade para que ele foi construído. Então, se você está num local, você constrói ele, coloca numa posição adequada, fora por exemplo, desse sol de 40 graus, ele vai consumir menos e vai te proporcionar a mesma qualidade de entrega. Com um consumo menor, consequentemente, um gasto, né? Que aí a gente já não está mais falando de investimento financeiro. Exato. Nós estamos falando de gasto de dinheiro à toa. Não só gasto de dinheiro, mas também de recursos naturais, de matéria-prima. Meio ambiente, exatamente. Meio ambiente. Isso faz a diferença no produto final? Faz a diferença no produto final, principalmente quando você produz né, qualquer tipo de material, todo esse custo está agregado. Então você tem que diluir isso para você poder ter um retorno financeiro adequado em função daquilo que você gasta dentro do teu processo produtivo. Então isso faz a grande diferença, principalmente no custo do produto final. E o interessante é que esse custo do produto final é o que dá mercado para aquela marca, né? Para aquele produto. É o que dá competitividade. E se o seu produto ele não tem competitividade, consequentemente, ele não vai vender. Se não vender, ele vai empregar menos pessoas. Ou seja, essa redução de custos ela é importante só para o empresário ou ela é importante para toda uma equipe? É para toda a comunidade, né? Isso é fato, isso a gente vê. Principalmente agora, por exemplo, na pandemia, as empresas que são lean, ou seja, que elas se preocupam com isso, você pode ver no histórico que teve uma
uma redução bem menor em relação às outras empresas que não se preocupam com isso. Então, assim, elas tiveram fôlego porque elas se prepararam ao longo do tempo. É simples essa implementação? Não é tão simples, porque os grandes desperdícios, como eu já tinha comentado, eles vêm das atitudes mais simples, que é manter uma luz desligada quando não há necessidade, um ar-condicionado. Então, o que a gente chama de cortar o mato alto. Tá. E isso depende muito da cultura das pessoas, né? E é bem interessante porque quando você toma essas atitudes, você consegue implementar isso com uma cultura dentro de uma empresa, você pode reverter esse ganho num investimento um pouco maior que possa te trazer um retorno mais adequado. E que pode ser investido até na própria equipe. Exatamente. Agora, olha só, você fala a respeito de cultura, né? Que uma coisa é ter regras, outra coisa é ter cultura. Como é que eu faço para transformar as minhas regrinhas em cultura da minha equipe? Olha, não é tão simples, tá? Não é tão simples, mas assim, a maioria do entendimento da cultura, ele vem do staff. Quando ele é top-down, quando ele vem com uma necessidade do próprio diretor, do gerente... Ou seja, quando ele vem de cima para baixo... Exatamente. Pelo próprio diretor estar tomando algumas atitudes e as pessoas veem isso, ela meio que se incorpora dentro da pessoa de uma forma natural. Tudo aquilo que é forçado e vem muito rápido, se perde muito rápido. Então, quando aquilo vira realmente uma cultura, ou seja, desde o diretor, o presidente, até o operador, que tem uma responsabilidade muito grande da empresa, você começa a ter ganho. Eu acho interessante isso que você está falando, porque a gente fala muito isso em casa, não é verdade? Exato. Por exemplo, eu falava isso com o nosso entrevistado da semana passada, que teve aqui semana passada, o Dr. Leandro, ele contava que na casa dele eles têm multa por atitudes equivocadas em relação aos filhos. Então, se o filho faz alguma coisa, faz uma malcriação, por exemplo, paga uma multa. Mas que os pais também têm essa mesma regra, né? Então, não adianta eu falar para o meu filho fazer uma determinada coisa se essa regra não valer para mim. Não adianta eu pedir para o meu colaborador ser uma pessoa responsável, né? Se eu não for, se o diretor não for, faz sentido? Totalmente, totalmente. Então, isso é uma questão não só dentro da empresa, mas é uma questão mundial. Então, assim, imagina só, se cada pessoa pudesse fazer o seu papel dentro da sociedade e tomasse esse tipo de atitude, né? Então, é uma questão realmente de cultura. Se você vê um papel jogado no meio do chão, no chão, ou uma latinha, e você tiver um cesto de lixo do teu lado, o que você ganha? Você vai perder tanto tempo assim de pegar aquele papel, aquela latinha e jogar ali? Qual que é o ganho para a comunidade ou para o meio ambiente, etc. Então, é esse tipo de cultura que a gente tem que despertar nas pessoas. Então, cultura, ela não vem de uma forma forçada, e sim de um tratamento, um ensino ao longo do tempo e principalmente pela visualização do que está acontecendo no teu meio, né? Sim. Você usou um termo agora há pouco que é o Lean. Lean de Lean Manufacturing, né? Exato. Fala um pouquinho sobre o que é o Lean Manufacturing, que eu acredito que tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje. É isso, exatamente. Ou seja, quando a gente fala sobre Lean Manufacturing, né, existem vários termos, vários direcionamentos, assim, mas pela minha experiência ao longo do tempo, é você produzir ou fazer alguma coisa com o menor esforço possível, com a melhor qualidade de entrega. Miguel, a gente está fantástico a nossa conversa aqui, a gente vai continuar com essa conversa agora no segundo bloco. Antes, porém, nós vamos conhecer aqui as atividades da Cuidare com essa fala do Edivaldo. Ele vai trazer aí um conteúdo para a gente hoje. Vamos ver o que o Edivaldo tem para trazer para nós. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês?
Espero que sim. Hoje eu quero esclarecer a principal função, ou uma das principais funções do cuidador de idosos. O cuidador de idosos é uma profissão aí nova no mercado e muitas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender, né, a colocação deste cuidador dentro da casa. Ele não necessariamente é para fazer serviços domésticos ou para fazer alguma atividade dentro da casa. Ele está ali para cuidar do idoso, realizar todas as atividades a qual o idoso tem dificuldade de realizar. Caso o idoso não seja lúcido, também para estimular ele cognitivamente. Isso daí vai trazer grandes benefícios no cuidado, no manejo com o idoso e também, com certeza, trazer uma qualidade de vida ao idoso. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco do Café Corporativo, depois que a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui a Cuidare, vamos voltar a falar a respeito de perdas e desperdício. Miguel, eu te pergunto, o que nós aprendemos na indústria, você com quase 30 anos dentro de indústrias, né? O que a gente aprendeu e que nós podemos trazer para a nossa vida pessoal, que a gente pode trazer de dentro de uma fábrica para dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família? Isso é bem legal, porque sempre que a gente fala de indústria, a gente pensa só grandes equipamentos e grandes processos, mas a simplicidade, a base, ela serve para qualquer ambiente, seja ele corporativo, seja ele pessoal, seja ele da sua casa. Uma coisa bem legal é a trajetória, né? As lições aprendidas que a gente tem dentro da fábrica, a gente pode trazer para a nossa vida pessoal. Então, quando você começa a falar de eficiência, redução de desperdícios, energia, existe uma trajetória, que é a primeira, que é cortar o mato alto, que a gente já comentou, né? Com pequenas atitudes sobre cultura. Depois, uma questão muito importante, que é a avaliação, é assessment inicial. Né? Como é que está a tua planta, né? É você observar. Primeiro você faz uma varredura, primeiro você faz uma observação, é isso? Exatamente. Então, dentro da fábrica, dentro da indústria, a gente tem algumas empresas que são especializadas nisso. Então, não é só a questão de medir quanto que o teu equipamento está desperdiçando, está consumindo, mas sim a leitura desses dados. Para quê? Quando você faz uma leitura correta desses dados, ele consegue te orientar quais são os grandes pontos de desperdício dentro da tua empresa, para que você possa trabalhar com investimentos ou com ações que possam mitigar ou reduzir aquele desperdício. Exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer dentro da nossa casa. Onde estão os grandes desperdícios da nossa casa? E como é que eu sei? Por exemplo, chuveiro. Ferro de passar roupa. Você consegue otimizar isso? Você consegue pegar um dia da semana, 2 dias na semana para passar roupa? Ou seja, ao invés de ligar o ferro todos os dias e passar roupa a hora que eu vou usar, eu já faço tudo numa tacada só. Exatamente. Que eu consigo economizar energia. Exatamente. Chuveiro, grande vilão, né? Freezer. Você tem um freezer lá na tua churrasqueira, em algum lugar, com uma peça de carne ou o que quer que seja lá dentro. Que tem só uma, né? Você precisa de tudo aquilo. Você já dá para otimizar. Aquela peça lá, realmente você vai precisar? Quem sabe você não pode doar para alguém, porque ela já está lá há muito tempo. Então, são esses entendimentos, o olhar, se refazer, né? Você tem que se desconstruir daquilo que você já está acostumado e se reconstruir com uma visão diferente daquilo que está acontecendo na tua casa. Você vai ver que, assim, você vai reduzir 50, você vai reduzir 100, você vai chegar num nível legal de economia e que não vão trazer tantos dificuldade dentro do teu dia a dia. São pequenas atitudes, realmente. Eu lembro de um caso meu, que eu tinha um filtro de água na minha casa, que todas as vezes que eu abria esse filtro, eu colocava um copo d'água ali, e quando eu fechava, ele levava assim, tipo, 5 a 8 segundos para ele parar de pingar.
Bom, eu já tinha esse hábito, eu ficava com a canequinha ali embaixo enquanto ele não parasse de pingar. Mas, de uma maneira geral, não é isso que as pessoas fazem, né? Elas fecham o filtro, pingou, eu saio andando. E aquilo é um desperdício. A gente geralmente não põe isso na conta, né? Se colocar isso na conta pela sua experiência, uma vez que a indústria sempre coloca isso na conta, dá muita diferença? Dá diferença porque a gente está falando de um aguinaldo olhando para um filtro. Né? Imagina a gente ver isso no todo, né? Numa cidade, né? Exatamente. Num condomínio, por exemplo, num prédio. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter a ideia de que não é só um, né? São vários eus fazendo a mesma coisa, gerando desperdício e, assim, influenciando diretamente no meio ambiente, cara. Então, assim, é uma questão realmente de se desconstruir e começar a olhar para essas questões de uma forma diferente. E você comentou uma coisa bem legal, que as pessoas às vezes não olham muito bem. Você me disse que você abria e ele ficava pingando, né? Essa é uma questão que a gente olha muito para dentro da indústria, que é a condição básica dos equipamentos. Então, quando a condição básica, você tem uma manutenção preventiva, você tem uma prevenção, você precisa trocar o pneu, você vai trocar o pneu do teu carro. Então, quando você começa a enxergar essas questões como algo que não é normal, não deveria, você também está ajudando nessa questão de redução de desperdício. Mas, por outro lado, a gente dentro da empresa, a gente segue todas essas regrinhas, não é verdade? Sim. Quando a gente vem para casa da gente, parece que a gambiarra toma conta. Isso vale para a segurança. Eu dou palestra para a segurança do trabalho e a gente sempre fala isso. Lá dentro da empresa o sujeito segue todas as norminhas de segurança. Ele anda na faixa de segurança. Ele anda a 10 por hora dentro dos domínios da empresa. A hora que ele sai do portão para fora, ele acelera, faz gracinha, faz zigue-zague. Por que a gente é tão disciplinado dentro de uma planta e é tão mal disciplinado fora da planta ou dentro da casa da gente? É cultura. É cultura, porque você está obrigado a seguir regras dentro da empresa. Se fosse uma questão, algo que já está inserido dentro de você, você não faria. Né? Então seria uma coisa natural dentro da fábrica, seria uma coisa natural dentro da tua casa ou no ambiente. Né? E volto a dizer, aquela questão de você poder dar o exemplo, eu acho que a grande sacada está nisso, na simplicidade e no exemplo. E quando você vai para fora e você tem essa cultura dentro de você de reduzir desperdício, olhar com outros olhos, né, para questões de condição básica, de segurança, aí fica uma coisa natural, você não precisa forçar, nem dentro da empresa e nem fora dela. Muito bom. Outra coisa que a gente fala muito em desperdício é a questão de pequenas manutenções. Às vezes a manutenção ela custa caro, mas a tua experiência ela mostra que manutenção é gasto, é investimento. A manutenção, de uma maneira geral, ela normalmente se paga? Olha, isso ao longo do tempo existem algumas pessoas que vão dizer, não, manutenção é sempre gasto. Mas não, quando ela é trabalhada da forma correta, ela gera uma redução de desperdício e você se torna mais econômico. Por quê? Se você deixar, por exemplo, um equipamento que já está com um problema, mas você consegue ir trabalhando com ele e deixa ao longo do tempo, olha, a hora que quebrar, aí a gente arruma, isso é desperdício, isso é uma economia... me desculpa a palavra, mas é como economia burra. E você pensa, né, que é interessante isso, porque eu já vi casos na indústria, por exemplo, de um motor que está aquecendo. O motor está aquecendo porque ele tem um problema, é uma falta de manutenção, é o óleo que está ruim. E às vezes a correção, a manutenção daquele motor é cara. Aí o sujeito faz o quê? Ele coloca uma mangueira de ar comprimido soprando ali o tempo inteiro para esfriar o motor. Exatamente. E aí ele está gastando energia elétrica. Exatamente. E aí aquilo que ele economizou na manutenção é o que ele gasta de energia. Quer dizer, falta fazer essa conta? Falta fazer essa conta, porque um motor aquecendo você está gerando um maior consumo, uma mangueira você está gerando ar comprimido, fora o tempo em que você
para fazer esse tipo de readequação no equipamento. Fora a gambiarra. Exatamente. E fora aquilo que você está mostrando para aquele funcionário novo, né? Quer dizer, o colaborador novo vai chegar e vai falar, as coisas são assim por aqui. Exatamente. E eu vou fazer também, não é isso? E aí é onde ele vai tomar banho lá no vestiário e ele deixa o chuveiro mais tempo ligado. Exatamente. Aquela questão que a gente acabou de falar, né? A cultura e o exemplo, né? Então, eu realmente assim acredito ao longo desse tempo que existem algumas coisas que para poder fazer as entregas e dar sequência no processo produtivo, que é de extrema importância, algumas medidas paliativas precisam ser feitas para você poder cumprir com aquele teu cronograma. Mas na primeira oportunidade você resolver, claro. Definitivamente. Porque qualquer coisa que está fora da sua condição normal de trabalho, ela, além de gerar desperdício, gera uma questão de segurança. Simples assim. E um bom exemplo para isso é mostrar, furou o pneu do meu carro no meio da rua, óbvio que eu vou colocar o step. Mas eu não vou ficar rodando com o step para sempre. Na primeira oportunidade que eu tenho de parar no borracheiro e conserto o meu pneu, faz sentido? Exatamente, totalmente, né? E assim, a grande mensagem que eu gostaria de deixar nessa entrevista são as lições aprendidas realmente, né? A trajetória de como você chega, qual é o entendimento de todo o processo para você chegar no investimento, por exemplo, de você substituir inversores de frequência normais por inversores de frequência que têm uma qualidade de entrega, de energy saving muito maior, né? Então, até chegar nesse investimento, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Olhar diferente, vamos reduzir, lâmpada, vamos olhar para o... a gente precisa ficar com equipamento trabalhando sem produção? Não precisa estar ligado, ele precisa estar aquecendo. Existem alguns equipamentos que sim, que você precisa deixar ele ali, porque o tempo que você leva para você poder começar o teu processo produtivo é muito maior do que aquele gasto. E aí você tem que fazer conta. Você tem que fazer a conta. Exatamente. Muito bom, Miguel. A gente vai encerrando o nosso segundo bloco agora, a gente praticamente vai encerrando o nosso café corporativo. Eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho aí, volta para o Mais Cafeína, que eu tenho mais ainda uma pequena questão para tratar contigo, tá bom? Até daqui a pouco, vamos ver o nosso Instituto de Neurociências de Jundiaí e já voltamos. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com o Miguel Rojas Carrasco. É difícil ainda pronunciar assim no dia a dia, né? Mas Miguel, trouxemos o Miguel aqui para falar a respeito de perdas e desperdícios. Estamos aproveitando aí seus 30 anos de indústria. Qual a lição final? O que você poderia dizer para a gente aí como lição final em relação a esse tema tão importante que é a economia de recursos? Olha, Aguinaldo, eu retomo a questão da simplicidade e do entendimento do coletivo, né? Então, assim, as nossas ações, as pequenas ações individuais dentro de um coletivo, fazendo a mesma coisa, geram um grande benefício para a sociedade. Então, assim, se todo mundo fizer a parte dele na simplicidade, luz, ar-condicionado, a gente tem um ganho enorme dentro da coletividade. Isso serve para a nossa vida pessoal como para dentro da indústria. Muito bom. Quer dizer, não jogar roupa fora, né? Alguém vai poder usar, não é verdade? Faz sentido? Exatamente. Exatamente nesse sentido, nesse direcionamento que a gente tem que ter essa mentalidade, é o que a gente falou, cultura e exemplo. Muito bom. Miguel, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigado a você, Aguinaldo, e mais uma vez gostaria de
agradecer pelo convite, a Deus e a minha maravilhosa esposa Ana Paula. Obrigado. Ana Paula, que é minha amiga também, tenho a oportunidade de conhecer a Ana Paula, a Carolina, a tua família toda. Aliás, está de parabéns aí pela família também. Miguel, que é uma pessoa fantástica também, que vocês que têm a oportunidade de conhecê-lo no mundo lá fora, aproveitem dessa pessoa aí, que é uma pessoa que tem muito a ensinar também. O Café Corporativo vai ficando por aqui. Lembro você que além de estarmos aqui no canal 25, 525 da NET, nós estamos também no nosso YouTube, que é www.youtube.com.br/Café Corporativo. Lá com mais de 220 entrevistas, com certeza algum assunto vai te interessar. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.